Boa noite a todos, bem-vindos. Hoje é o nosso último dia da 11ª Jornada de Administração de Vassouras e segunda Jornada de Administração e Gestão Pública de Maricá. Tema: novos negócios e novas fronteiras da gestão. Hoje é o nosso último dia de evento, já estamos com quase 130 pessoas na sala. Já estamos ao vivo no Facebook e nosso palestrante já está presente. Eu vou abrir o microfone do Thor, mas antes eu gostaria de passar algumas informações. Lembrando que, por favor, não esqueçam de colocar no chat, a partir das 20h30, nome, matrícula, curso e campus, por favor, para que as pessoas possam ter direito ao certificado. Lembrando que são 75% da presença, né, para ganhar hora de atividade complementar. Lembrando também que os certificados ficarão disponíveis na extensão, mas a declaração de participação também estará no Simpla. E eu gostaria de agradecer a todos os nossos alunos da administração de Vassouras, administração Maricá, gestão pública Maricá, por esse evento. Todo ano nós fazemos a jornada. Esse ano nós fizemos uma jornada bem diferente, totalmente online, né? E também ao vivo no Facebook, através do Zoom. E tivemos vários assuntos que são importantes para todo mundo. Queria agradecer a presença também dos nossos professores, nossos docentes, os nossos alunos de engenharia de software, de ciências contábeis, engenharia de produção e os nossos convidados que aqui estão também. Agradecemos em nome da Universidade de Vassouras e dos cursos envolvidos na jornada. Eu queria agradecer a presença de todos e também agradecer ao Thor a sua presença, a sua disponibilidade. Esse papo já está programado há muito tempo, desde um evento em Vassouras, né, Thor? E eu fiquei muito feliz, né, por você ter aceito, né? A gente sabe que essa vida é muita correria, então eu queria te agradecer muito por sua disponibilidade de passar esse conhecimento e um assunto tão novo, né, que envolve a todos que estão aqui de todos os cursos, né, administração, gestão pública, engenharia de software, ciências contábeis, ou seja, é um tema muito amplo. Então, eu queria te apresentar Thor Silva Carvalho. Ele vai falar sobre a Lei de Proteção aos Dados, seus aspectos, funcionalidades nos negócios. Thor, bem-vindo e fique à vontade. Eu explicando para você, você vai discorrer a sua palestra e depois nós vamos abrir o microfone de todos, né, para que faça pergunta assim que você terminar. E também eu gostaria de pedir permissão para você, porque esse vídeo ele vai estar no nosso YouTube do curso de administração. Gostaria que você, se você pudesse autorizar a vinculação dele no nosso YouTube. Boa noite, Margarete. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, autorizo, com certeza. Pode usar sem problema nenhum. Agradeço a oportunidade de falar para vocês hoje sobre a LGPD, né? Como disse a Margarete, esse assunto muito novo, que é novo e é velho ao mesmo tempo, porque a lei já foi aprovada já tem bastante tempo, mas tomou aí os noticiários com a súbita entrada em vigência no mês passado, né? Vamos lá. Essa questão dos dados pessoais, né, eles já eram discutidas muito antes dessa discussão de lei de proteção de dados pessoais, regulamento na União Europeia, muito antes da internet, inclusive. Tem notícia de um artigo jurídico em 1890, na revista da Universidade de Harvard, que já falava sobre o direito à privacidade em relação a notícias de jornais, a
movimento de mídia, né, que já existia na época nos Estados Unidos. E nos dias atuais, isso começou a ter um movimento maior em 1983 na Alemanha, com o julgamento de um caso a respeito do censo que estava sendo realizado lá. E o Tribunal Constitucional alemão, ele julgou sobre a lei do censo. Ela previa que haveria um compartilhamento de dados pessoais dos dados do censo com outros órgãos do governo, sem que tivesse finalidade de censo. E essa parte da lei ela foi julgada inconstitucional e o censo ocorreu normalmente. Parecido com o que houve aqui recentemente o Supremo Tribunal Federal, ele julgou uma ação parecida em que dados, se não me engano, das carteiras de motorista e outros dados seriam compartilhados com a ABIN e outros órgãos de inteligência, sem que isso ficasse muito claro. Com a popularização da internet, nos anos 90 e depois explodiu mesmo nos anos 2000, tudo isso mudou. Como disse o matemático inglês Clive Humble em 2006, os dados são o novo petróleo. Várias das maiores empresas do mundo, a Apple, a Alphabet, a Amazon, Facebook, Microsoft, elas cresceram muito com base nos dados desses usuários. Os usuários dos produtos deles, dos aplicativos, dos apps, do que eles costumam colocar no mercado. Das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, 81% do valor delas está ligado aos dados que elas tratam. Ou seja, os dados delas são o que tem de mais valioso dentro dessas empresas. Por exemplo, a queda das ações do Facebook no ano passado foi vinculada diretamente ao escândalo do mau uso dos dados dos usuários por parte da empresa. Eles não tinham transparência sobre como esses dados estavam sendo utilizados pela Cambridge Analytica na época da eleição americana. Houve toda aquela questão que ainda está aí fazendo parte dos noticiários por conta da nova eleição americana que está aí ocorrendo. Uma outra empresa também, a Equifax, empresa de fornecimento de informações de pessoas, ela perdeu quase 30% do valor das ações dela, equivalente a 6 bilhões de dólares, em razão de um incidente de segurança, de uma falha de segurança que veio a público. Uma boa recomendação, que eu gosto sempre de fazer, é um documentário do Netflix chamado Dilema das Redes. Ele mostra justamente como é o tratamento dos dados pelos algoritmos do Google, do Facebook, do Instagram. São vários executivos dessas empresas, que já saíram dessas empresas e que vieram a público para esclarecer melhor como se dá esse uso dos dados. Por fim, na Europa, em 2016, foi aprovado o GDPR, que é o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, e ele vale em toda a União Europeia. E, a partir desse regulamento, foi elaborada a nossa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Uma coisa importante que eu tenho que dizer agora é que não existem verdades absolutas sobre a LGPD. Tem várias interpretações sobre o que está na lei. Só quando começarem os julgamentos e quando houver realmente a instalação da Agência Nacional de Proteção de Dados, é que as coisas vão começar a ficar mais claras. Por enquanto, ninguém tem ainda ideia completamente do que vai acontecer. Já existem aí algumas decisões judiciais, a gente vai tratar disso no decorrer do nosso encontro. E toda essa questão aí sobre a LGPD já começa numa discussão sobre quando essa lei entrou em vigor. A princípio, a lei entrou em vigor em 18 de setembro de 2020. Só que existe também uma discussão se ela teria entrado em vigor em 14 de agosto de 2020, por conta de uma série de questões legislativas, que eu não vou entrar aqui nesses questionamentos, mas é algo que esse detalhe só vai ter uma importância maior quando se for realmente discutir algum fato que tenha ocorrido nesse período e que tenha a ver com a LGPD. Mas só isso já demonstra que nada é muito certo quando a gente está falando de LGPD. Tem várias interpretações. Vamos lá. A LGPD, ela prevê alguns fundamentos que devem ser observados na proteção dos dados pessoais. Esses fundamentos é que vão ser seguidos, por exemplo, numa decisão judicial, na análise de documentos e contratos, na assessoria para pessoas físicas e jurídicas, em como as pessoas jurídicas vão administrar esses dados. São eles: o respeito à privacidade,
ou seja, os dados precisam ser preservados, tem que ser respeitada a privacidade dos dados. A autodeterminação informativa, o que é isso? O titular dos dados, todas as pessoas físicas, passam a ter controle sobre seus dados, sobre o que as outras pessoas estão fazendo com eles. Tem que ser observada a liberdade de expressão, liberdade de informação, liberdade de comunicação, liberdade de opinião. A intimidade da honra e da imagem são invioláveis. A lei também precisa, todas as decisões judiciais com base nessa lei precisam observar e temperar esses princípios com o desenvolvimento econômico e tecnológico e com a inovação. Ou seja, tem que se ter não pode nem julgar contra o desenvolvimento econômico, mas também não pode, com isso, deixar que os dados sejam violados ou que haja questionamento sobre a liberdade de expressão. Tem que haver um temperamento desses julgamentos. Tem que ser preservada também a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Tudo de uma forma igual. Também os direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Ou seja, a lei é extremamente voltada para a proteção da pessoa física e a proteção dos dados dessas pessoas físicas. A LGPD ela tem algo muito interessante, que é um glossário dentro dela, que explica alguns termos. Por exemplo, o titular dos dados. Quem são essas pessoas? São as pessoas físicas que possuem os dados pessoais. Os dados pessoais são todas as informações sobre uma pessoa física que possa ser identificada ou que ela possa ser identificável. Por exemplo, até mesmo o IP de computador pode ser considerado um dado pessoal. Mesmo que a pessoa não possa ser identificada naquele momento, ela pode vir a ser identificável com base naquele IP. Então, isso já seria um dado pessoal. Alguns exemplos de dados identificados são nome, endereço, o e-mail pessoal, o e-mail de trabalho, né? Aquele e-mail de trabalho, por exemplo, o meu e-mail do meu escritório, torcarvalho@jepeadvogados.com.br. Esse é um dado pessoal meu, porque ele me identifica. Há como chegar até a mim por esse e-mail. Então, ele é um dado pessoal. Dentro dos dados pessoais, a gente também tem os chamados dados pessoais sensíveis. Ou seja, são todos os dados pessoais que falam sobre origem racial ou étnica da pessoa, a convicção religiosa, qual é a religião dela, a opinião política, a filiação a um sindicato ou a uma organização de caráter religioso, filosófico, político. Um dado referente à saúde, todos os dados referentes à saúde são dados pessoais sensíveis. Dados genéticos, dados biométricos, são dados pessoais sensíveis. E quem vai manipular esses dados? Nós temos o controlador. Ele é uma pessoa física ou jurídica, pessoa física também pode ser controlador, que é quem toma as decisões sobre o tratamento dos dados pessoais. Por exemplo, quando você se cadastra no Facebook, ele é o controlador. Ele vai tomar as decisões sobre o tratamento dos dados que você está colocando naquela plataforma. Existe também a pessoa do operador. Ele é uma pessoa física ou jurídica que é quem realiza tratamentos de dados pessoais em nome do controlador. Seria uma outra empresa que presta serviço e que trata os dados da primeira empresa. Por exemplo, a relação de um hospital com um plano de saúde. O plano de saúde ele tem os dados dos clientes dele. Ele é o controlador dos dados pessoais. Ele passa os dados pessoais dos clientes dele para um hospital, que é o operador dos dados. Temos ainda uma outra figura na lei, é o encarregado, ou conhecido na legislação fora do Brasil como DPO, é o Data Protection Officer.
Ele é a pessoa indicada pelo operador ou pelo controlador para servir de canal de comunicação com os titulares dos dados e com a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ele é que vai responder dentro do controlador ou dentro do operador, que vai falar com os titulares de dados, vai prestar as informações, vai receber as reclamações, as dúvidas, os questionamentos e vai tratar todas essas questões com a Agência Nacional de Proteção de Dados. A Agência Nacional de Proteção de Dados vai ser o órgão público responsável por implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD no Brasil. Ela tem sua base hierárquica criada por um decreto da Presidência da República, mas ainda não está em pleno funcionamento. Muito bem, agora vamos falar das hipóteses em que os dados pessoais podem ser tratados. Essas hipóteses são chamadas de bases legais. A primeira base legal, que é a que vem sendo mais comentada atualmente, é quando o titular do dado fornece o chamado consentimento. Quando, por exemplo, perguntam num aplicativo se ele pode acessar a sua localização ou as suas fotos. No momento que você consente, você deu o seu consentimento. Também pode ser quando você assina, por exemplo, um termo de consentimento para o uso de algum dado que você esteja fornecendo em alguma situação de consumo, um chamamento de algum contrato que tem um termo junto com esse contrato. Esse termo de consentimento, ele pode ser revogado pelo titular de dados. Isso é muito importante, especialmente em relação às outras bases legais. As demais bases legais de tratamento de dados, elas não precisam de consentimento prévio dos titulares. Por exemplo, quando o controlador de dados precisa cumprir uma obrigação legal ou regulatória. O que é isso? Quando, por exemplo, um hospital guarda o prontuário médico de um paciente, ele, na verdade, está ali cumprindo uma obrigação que foi definida para ele pelo Conselho Federal de Medicina. Ele precisa guardar aqueles prontuários. Da mesma forma, uma escola, por exemplo, quando ela guarda dados de alunos que já se formaram, existe toda uma legislação para isso das secretarias de educação. Ou, por exemplo, o RH de uma empresa, quando ele trata dados dos empregados. Isso também decorre de obrigação legal. O governo também pode tratar dados pessoais, por exemplo, a Receita Federal, diversos outros órgãos, essa é uma outra base legal. Os órgãos de pesquisa também podem tratar dados. Uma base legal bem importante é que permite o controlador tratar dados para cumprir um contrato ou algum procedimento relacionado ao contrato, em que uma das partes seja o titular dos dados. Por exemplo, quando um plano de saúde, vamos voltar aqui ao plano de saúde, ele passa os dados do cliente dele, do titular dos dados, para o hospital, ele está justamente cumprindo o contrato que ele fez com a pessoa que contratou o plano de saúde. Nesse caso, ele não precisa de consentimento assinado pela pessoa que contratou o plano de saúde para passar os dados dele para o hospital. Ele está embasado na lei nessa base legal, justamente a base legal contratual. Uma outra base legal também que não precisa de consentimento é para alguém se defender num processo judicial, num processo administrativo ou um processo arbitral. Por exemplo, uma empresa, uma construtora. A construtora ela pode guardar dados de uma pessoa que adquiriu um imóvel, especialmente os documentos de vistoria, os documentos da entrega do imóvel, por 10 anos. E por que 10 anos? Porque esse é o prazo que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que se aplica quando existe uma falha em um imóvel, algum dano dentro do imóvel, uma rachadura, alguma coisa que venha a aparecer só depois de muitos anos de uso, até por conta das próprias características da construção, a Justiça entende que esse prazo é de 10 anos, é um prazo que está no Código Civil. Portanto, a construtora, com base na LGPD, ela pode guardar esses documentos de quem comprou o imóvel, por 10 anos após a venda do imóvel. Ela não precisa do consentimento do comprador do imóvel. Ela pode guardar esses documentos justamente porque ela pode vir a se defender numa ação judicial.
Existe também a base legal para a proteção da vida do titular dos dados. Por exemplo, uma pessoa inconsciente, ela dá entrada no hospital em que ela nunca esteve. Esse hospital ele vai poder requisitar dados médicos dessa pessoa, por exemplo, de um outro hospital, e os médicos eles vão poder ter acesso a esse histórico médico. Ele não vai estar infringindo a lei ao obter esses dados, mesmo sem o consentimento, por conta da proteção à vida. Uma outra base legal também na área de saúde, é a que permite tratamento de dados para a tutela de saúde. Nesse caso, por exemplo, o seu médico pede que você faça um determinado exame no laboratório. Depois do exame pronto, o médico ele pode acessar o sistema do laboratório e ter acesso ao seu laudo, sem que, para isso, você precise dar um consentimento expresso. Ele tem esse direito justamente por conta dessa base legal, que é a tutela da saúde. Uma base legal que certamente vai gerar muita discussão, muito questionamento, é a do interesse legítimo do controlador. O que é isso? Interesse legítimo, por exemplo, é o que as empresas de marketing atualmente estão usando para continuar a usar dados, para enviar e-mails, fazer ligações frias, ligações que a pessoa não pediu para receber. Seria interesse legítimo dessas empresas utilizar essas bases de dados para prospectar clientes, para manter o seu negócio funcionando. Isso serve como base legal para qualquer empresa que faça prospecção. É com base nisso que as empresas continuam se baseando para manter esses dados, continuar enviando e-mails, fazendo ligações. E essa certamente vai ser a base legal mais controvertida, que vai dar mais ações de justiça, essa e provavelmente a de uso de dados de saúde. Por conta das questões hospitalares, questões de prontuários, certamente também vai gerar muitas ações na justiça. Por fim, a última base legal é a da proteção ao crédito. Ou seja, as empresas de proteção ao crédito, Serasa, Boa Vista, por exemplo, vão poder continuar a tratar dados pessoais dos titulares de dados, prestar os relatórios que eles fazem, análise de crédito, quanto a pessoa é bom pagador, se tem alguma dívida, alguma questão de crédito, elas vão continuar a poder fazer essas informações. E os dados pessoais sensíveis, aqueles dados de questões étnicas, raciais, afiliação a sindicatos, partidos políticos, dados de saúde, eles também têm as suas bases legais próprias. A primeira base legal é sempre o consentimento. Nesse caso, esse consentimento ele tem que ser específico para o que ele vai ser usado. E as outras bases legais dos dados sensíveis, que não precisam de consentimento, são estudos por órgãos de pesquisa, a própria proteção da saúde, né, a tutela da saúde, a prevenção à fraude e segurança do titular e proteção da vida. Por exemplo, o uso de câmeras de vigilância para a segurança, o uso de acesso a determinadas áreas através de biometria. Tudo isso são dados pessoais sensíveis, mas não precisam de consentimento do titular, justamente porque é prevenção à fraude ou prevenção à própria segurança do titular. Também o exercício regular de direitos, o uso desses dados em ações judiciais, em procedimentos administrativos e o cumprimento de obrigações legais ou regulatórias, o armazenamento desses dados por força de alguma lei, de algum regulamento. Os titulares de dados, pessoas físicas que têm esses dados, eles têm vários direitos nessa lei, até porque eles são o principal foco dessa legislação. Eles podem pedir, por exemplo, a confirmação da existência do tratamento dos dados. Eles podem perguntar para uma empresa, para um órgão público, se realmente esses dados deles estão sendo tratados ali. Eles podem ter acesso a esses dados, podem pedir correção dos dados que estejam incompletos, estejam inexatos ou desatualizados, podem pedir para que os dados sejam bloqueados, sejam eliminados caso sejam dados desnecessários, dados em excesso,
ou que estejam sendo tratados de uma forma que não seja prevista na lei. Pode pedir também a anonimização. O que é isso? É quando a empresa utiliza algum sistema, algum meio técnico, para que não seja possível mais que aquele dado daquela pessoa possa ser vinculado àquela pessoa. Isso é a anonimização do dado. Os dados também é um direito do titular, é que eles podem ser portados de um controlador para outro. O titular do dado precisa dos dados que estão com determinada empresa, que está fazendo uma transação, um contrato, ou uma outra empresa, precisa que os dados dele sejam portados para uma outra empresa. O controlador ele tem que portar esses dados e não pode ficar com nenhuma cópia, a não ser que seja também nas situações legais, nas bases legais que seja permitido isso. O titular ele também pode pedir que os dados pessoais que tenham sido dados com o seu consentimento sejam eliminados, a não ser que o controlador precise deles também para cumprir alguma obrigação legal, para estudos de órgãos de pesquisa, alguma transferência de dados para terceiro, sempre respeitando o que está na lei. E o controlador ele pode também permanecer com esses dados, que tenham sido dados por consentimento, desde que mais ninguém tenha acesso e que eles sejam anonimizados. O titular dos dados, um outro direito dele, também pode pedir informação de qualquer entidade pública e privada, qualquer empresa que tenha os dados, para saber com quais outras empresas o controlador compartilhou os dados. Por exemplo, às vezes você percebe que você fez um cadastro numa determinada empresa e, de repente, outras empresas começam a enviar uma propaganda ou começam a ligar para você e você percebe que tem relação com o contrato, com algo que você fechou com essa primeira empresa. Você pode pedir para que essa empresa te responda quais são as empresas com que ela compartilhou. E se ela der uma informação contrária, se é que não compartilhou e vier ser provado depois, através de algum procedimento ou uma ação judicial, que ela compartilhou esses dados, as multas são muito pesadas, além de condenações judiciais. Ela também pode pedir informação, a pessoa física titular dos dados, pode pedir informação sobre a possibilidade dela não fornecer o consentimento. Ou seja, a empresa pede o consentimento para tratar um determinado dado, para usar um determinado dado. E a pessoa pode, olha, se eu não der esse dado, o que acontece? Infelizmente, se o senhor não fornecer esse dado, eu não vou poder cumprir o contrato, eu não vou poder fornecer o serviço, porque esse dado é essencial para o serviço que eu vou lhe fornecer. Então, ela tem esse direito de saber quais são as consequências dela não dar o dado pessoal. E, por fim, ela pode revogar o consentimento que ela tenha dado, aquela primeira base legal. O consentimento, ele pode ser revogado. Ele não tem a ver com fazer mais bases legais. Nesse caso, é sempre o consentimento que ele deu. Todas as outras bases legais são hipóteses que o controlador pode tratar os dados sem consentimento do titular dos dados, desde que trate os dados dentro da legislação. Passar agora algumas questões mais práticas sobre a LGPD. A primeira questão são diversas novas leis que estão sendo elaboradas pelo país afora. Algumas cidades, como João Pessoa, Vinhedo, em São Paulo, e Cariacica, no Espírito Santo, estão fazendo leis próprias de proteção de dados e criando agências locais de proteção de dados. Vinhedo, inclusive, criou uma ouvidoria de dados pessoais, na qual o ouvidor possui, inclusive, amplos poderes de investigação. Ou seja, ele pode investigar empresas sendo uma autoridade municipal. Isso daí também vai ser alvo de muita controvérsia. Certamente terão várias ações judiciais questionando esses poderes dessas agências locais, dessas agências estaduais, caso venha a ser criada. Uma outra coisa que precisa ficar muito clara, que às vezes as pessoas confundem, a gente acaba tratando muito de dados digitais, de dados pessoais digitais, dados pessoais que estão na internet, dados pessoais que são fornecidos através de um aplicativo, de um site. Só que dado pessoal pode ser qualquer dado
em qualquer meio existente. Não precisa ser digital. Pode ser físico. Pode ser uma ficha de biblioteca. Pode ser um prontuário médico. Uma lista de chamada. Uma lista que tem na entrada dos eventos, por exemplo, na entrada das palestras, com o nome das pessoas. E, às vezes, algum dado que identifica, um e-mail. Aquilo é um dado pessoal. E é regulado pela LGPD. A LGPD atinge todas as pessoas jurídicas que tratam dados, ou seja, todo mundo que tiver pelo menos um funcionário está tratando um dado pessoal. A não ser poucas empresas não se enquadram, talvez uma padaria que seja só administrada pela própria família, não tenha empregados, não, seja muito pequena. Agora, a maioria esmagadora das empresas trata algum tipo de dado pessoal, ou dos seus consumidores, ou dos seus fornecedores, ou dos seus funcionários. De alguma forma, ela está tratando um dado pessoal. E não são só empresas. Ela atinge órgãos públicos, atinge igrejas, atinge condomínios. Ou seja, todo mundo que trata um dado pessoal pode ser atingido por essa lei. Algo que pouco se fala é no condomínio, mas isso tem sido entendido. Várias pessoas que têm escrito sobre a LGPD já estão começando a perceber que o condomínio, muito provavelmente, também vai ser alcançado por essa lei. Uma outra questão importante é aonde essa lei é aplicada. A internet não tem fronteiras, vamos ficar aqui nos dados digitais. Né? Como é que a gente aplica a LGPD? Ela mesma tem essa resposta. Por exemplo, dados coletados no Brasil, se aplica a LGPD. Dados de um estrangeiro no Brasil, também se aplica a LGPD. A empresa tem um estabelecimento no Brasil, está coletando dados, se aplica a LGPD. Ela não tem estabelecimento no Brasil, mas ela oferece um serviço para o mercado brasileiro. Por exemplo, a empresa cobra em reais, ela tem uma página em português, tem uma opção de alterar o idioma para o português, mas não tem representação nenhuma no Brasil. A LGPD também se aplica a essas empresas. Ela tem interesse no mercado brasileiro, a LGPD se aplica. A LGPD, ela só não se aplica para tratamento de dados pessoais que sejam realizados por uma pessoa física para fins particulares, que ela não tenha nenhum fim econômico com isso, que ela não ganhe dinheiro com isso. Por exemplo, alguém faz uma lista de pessoas com telefone para chamar para uma festa de aniversário. Não se aplica a LGPD nisso. Mas se essa lista de pessoas com telefone, com e-mail, for para vender uma rifa, ou para chamar para um show que você vai cobrar ingresso, a lei se aplica. Mesmo você sendo uma pessoa física. Basta que você tenha um fim econômico. A lei ela não se aplica para fins que sejam exclusivamente jornalísticos, artísticos e acadêmicos. Por exemplo, jornalísticos já são regulados pela lei de imprensa. Os jornalistas já têm uma regulação específica, a LGPD não se enquadra para eles. E fins acadêmicos significa que são dados usados em artigos, em trabalhos acadêmicos. Esse caso não é tratamento de dados pessoais por escolas ou faculdades. Nesses casos, a LGPD se aplica normalmente. É apenas para fins de trabalhos, de artigos escolares, acadêmicos, aí esses dados podem ser usados. Também não se aplica a LGPD para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado brasileiro, atividades de investigação, repressões de infrações penais, ou seja, alguém que esteja sendo investigado, alguém que tenha sido preso, não vai poder usar a LGPD para pedir, por exemplo, a eliminação dos dados. Não há como isso ser feito. Tudo tem segurança pública, tudo tem a segurança nacional, repressão de crimes, não se aplica a LGPD. Nós vamos ter aí várias consequências da LGPD. A maior delas é a constatação de que o principal fiscalizador da LGPD não vai ser a Agência Nacional de Proteção de Dados, vai ser o próprio titular de dados. Nós, pessoas físicas, temos nossos dados pessoais aí espalhados em
diversas empresas, diversos lugares. Nós seremos os principais agentes fiscalizadores da LGPD. É como foi lá no início do Código de Defesa do Consumidor e dos juizados especiais civis. As pessoas descobriram os direitos que tinham e começaram a usar esses direitos. E o que provavelmente vai levar a muitas ações judiciais em juizados especiais. Muita gente tem batido na tecla de que a Agência Nacional de Proteção de Dados é que vai multar, que vai regular, que nem precisa se adequar agora, porque a Agência Nacional de Proteção de Dados só vai ter as multas no ano que vem. Não é dessa forma que está acontecendo. O que nós já temos visto lá no nosso escritório, é que vai haver uma consumerização da LGPD. Ela vai virar um novo Código de Defesa do Consumidor. Certamente vai ser muito usada. Dezenas de juizados especiais vão ficar abarrotados de ações, todos. Por exemplo, você recebeu hoje 15 e-mails que você não solicitou. Em tese, para cada empresa que te mandou um e-mail que você nunca solicitou, cabe uma ação judicial contra cada uma delas. E pode até ser que haja uma condenação em dano moral por você ter recebido um e-mail que você não solicitou. Basta que o juiz entenda que só o fato da empresa ter te enviado um e-mail que você não solicitou já cabe dano moral. Isso é possível. Um outro caso são os PROCONs do país inteiro. Eles já começaram a aceitar reclamações de LGPD. O pioneiro foi o PROCON de São Paulo, que já desde o ano passado ele já começou a ter uma das abas de reclamações digitais, já era só sobre a LGPD. Várias observações, tratamento de dados, o que o dado é feito, você já pode reclamar em qualquer PROCON. Até porque a lei, a LGPD, ela permite isso. Permite que outros órgãos também atuem na fiscalização. E vamos ter aí a criação das agências municipais e estaduais de proteção de dados, cada uma com a sua equipe de fiscalização, recebendo denúncias, certamente multando aí no âmbito dos municípios. Outro que também já começou a atuar na fiscalização da LGPD é o Ministério Público. Tanto o Ministério Público dos Estados quanto o Ministério Público do Trabalho, nas questões que envolvem recursos humanos, os RHs. Em abril de 2018, o Ministério Público do Distrito Federal foi o primeiro a criar uma unidade especial de proteção de dados e inteligência artificial. No mesmo ano, eles já tinham instaurado procedimentos contra a Uber e a Netshoes por conta de vazamento de dados e seguiram aí com vários procedimentos contra várias empresas de maior ou menor porte. E no dia que a lei entrou em vigor, dia 18 de setembro de 2020, eles entraram com a primeira ação civil pública do país que discute a LGPD. Essa ação foi contra uma empresa chamada Infortexto, uma empresa que comercializava as listas de gerentes e diretores de empresas. Aqueles bancos de e-mails, de telefones, a princípio de uma forma legal. Não havia indício de irregularidade, pelo menos para mim, que li a ação judicial do Ministério Público. A empresa tirou o site no mesmo dia, justamente por não saber como seria uma interpretação judicial, o que iria acontecer, qual seria o tamanho de uma eventual indenização, se o juiz fosse fixar uma indenização para todas as pessoas de quem ela tinha esses dados. Por puro medo, ela retirou esse site do ar e preferiu aguardar para ver o que ia acontecer. O juiz acabou extinguindo essa ação, por enquanto, por conta justamente da empresa ter tirado o site do ar, o Ministério Público está recorrendo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu li a ação, não vi qualquer prova de que os dados tivessem sido obtidos de forma ilegal. Não me entendam mal. Não estou dizendo que eles foram obtidos de forma ilegal ou que eles não foram. Apenas a ação não fala absolutamente nada sobre isso. Uma outra questão importante é se o judiciário vai começar a decidir que basta ter havido o uso indevido do dado para a empresa ser condenada por dano moral, que eu tinha colocado anteriormente. Se isso começar a acontecer, realmente vai ser um tsunami de ações. Basta que tenha ocorrido o fato para gerar um dano moral.
de dano moral em dano moral, digamos, para cada infração R$ 500, R$ 1.000, a gente já viu o que vai acontecer. Só hoje eu devo ter recebido uns 25 e-mails que eu não solicitei de empresas. Algumas eu conheço, algumas não, mas vários que eu certamente não pedi. Houve essa semana, por exemplo, a condenação da Cyrela. Foi a primeira condenação de uma empresa, de uma pessoa jurídica, por compartilhamento indevido de informações de compradores de imóveis. As pessoas compravam imóveis e ela compartilhava essas informações com empresas de decoração, com empresas de imóveis, para que essas empresas procurassem os compradores dos apartamentos. No início da semana passada, dia 21 de setembro, em Pernambuco, veio uma segunda ação judicial. Um estudante começou a questionar o uso da biometria facial pela empresa de Vale Transporte de lá, parecido com o que a FETransport faz aqui no Rio de Janeiro. Ele pediu justamente que a biometria fosse suspensa até o final da ação. No princípio, ainda não tinha sido concedida nenhuma liminar, mas já é aí um sinal de alerta para o que pode acontecer também aqui no Rio de Janeiro. Uma outra questão interessante também para as empresas brasileiras, isso já é um ponto positivo da lei. O Tribunal de Justiça da União Europeia invalidou o acordo que havia entre a União Europeia e os Estados Unidos. De acordo com o tribunal, esse acordo que havia entre a União Europeia e os Estados Unidos, ele não está no mesmo nível de garantia de privacidade do regulamento da União Europeia. Ou seja, os Estados Unidos eles não estão dando à privacidade o mesmo entendimento que a Europa. Havia uma exigência nesse acordo que as empresas que se cadastrassem nos Estados Unidos e os dados delas, os dados dos titulares, poderiam ser acessados livremente em caso de segurança nacional, a bem entender das autoridades americanas. Dessa forma, o tribunal europeu acabou entendendo que não havia uma proteção suficiente para os cidadãos europeus nessa questão. Não sabia para que esses dados iam ser usados pelos Estados Unidos. Com essa questão desse rompimento desse acordo, foi aberta uma janela de oportunidade para as empresas brasileiras, em especial para as pequenas e médias, se aproximarem de empresas europeias. A nossa LGPD, por ter sido feita nos moldes do regulamento europeu, do RGPD, nos coloca no mesmo nível de proteção de dados que a Europa. Esse assunto, inclusive, foi discutido na semana passada, no Fórum de Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O que acontece nesse caso? Como o Brasil e a União Europeia têm o mesmo nível de proteção de dados, a União Europeia pode dar preferência a empresas brasileiras para tratamento de dados, e em detrimento de empresas americanas. Por quê? Tanto a LGPD nossa quanto o regulamento deles exige que, se você vai tratar dados fora do seu país, o outro país tem que ter o mesmo nível de proteção de dados. E, a princípio, tanto nós quanto a União Europeia têm o mesmo nível de proteção de dados por conta da aprovação dessas duas leis, tanto lá quanto cá. Uma outra questão, já para encerrando, são fundos de investimento que possuem uma figura chamada ESG Officer. São executivos que monitoram investimentos desses fundos para que eles sejam feitos apenas em empresas que valorizam ESG, ética, sustentabilidade e governança. Esses fundos eles vão investir, eles têm, justamente no regulamento desses fundos, eles têm que investir em empresas que valorizem a proteção de dados pessoais. Isso já é outra questão que é importante para ser observada pelas empresas brasileiras. E, por último, uma questão também importante é o efeito multiplicador dessa lei. As grandes empresas já estão se adaptando. Quando elas se adaptarem, elas vão começar a exigir que a cadeia de fornecedores deles também estejam adaptados, porque eles também tratam dados uns dos outros. Então, vai haver um efeito multiplicador. Toda a cadeia de fornecedores, por exemplo, a cadeia de fornecedores da Petrobras, da Naturgy, da Eletrobras, diversas empresas que já estejam se adaptando, empresas médias, empresas grandes, já estejam se adaptando,
vão forçar a adaptação das empresas menores e por aí vai. Sempre que houver um tratamento de dados, sempre que houver um contrato que envolva o tratamento de dados, vai precisar ter determinadas cláusulas dentro desses contratos para preservar esses dados, definir as responsabilidades, definir quem vai atuar com o que, como se dará a eliminação, o que vai acontecer com esses dados. Bom, isso foi apenas uma introdução aí ao tema, o tema é extremamente vasto. Eu passo agora para a Margarete para conduzir aí as perguntas. O seu áudio. A gente em casa tem uma série de coisas, questões, né? Cachorro latino é a coisa mais normal que tem, não tem como fugir. Ainda mais quando você tem A minha ainda 9. não latiu, daqui a pouco vai latir. Mas olha só, Thor, eu vou abrir o microfone agora, o pessoal. A gente tinha até colocado também a questão do compliance. Lembra que a gente conversou sobre esse assunto também e a lei, né, que tem um pouco a ver. Sim, eu queria muito que com certeza. você falasse um pouco também. Eu vou abrir o microfone do pessoal. Assim que eu abro, todos os microfones fecham. E aí depois a gente abre de novo. Espera um pouquinho. Meus amigos, quem quiser agora fazer pergunta, é só habilitar o microfone e fazer uma pergunta de cada vez, tá bom? Boa noite, Thor. Em questão, a questão de toda essa regulamentação, a gente consegue ver que é mais uma vitória entre aspas, para o consumidor, que ele tem o controle sobre as informações que as empresas têm, sobre essas pessoas. Mas você mesmo falou que ainda depende dos tribunais para literalmente nós sabermos como essas leis vão ser aplicadas. Então eu queria saber mais uma opinião do senhor. O senhor acha que, dependendo da maneira de como essas leis forem julgadas, elas podem vir a atrapalhar pequenos negócios, principalmente startups, que, como por exemplo, startups que se utilizam de tecnologia como localização de GPS, e isso chegasse para essas empresas como um investimento que tecnicamente seria muito pesado para elas aplicarem de início? Olha, Paulo, realmente é um medo que está assombrando todo mundo, especialmente o pessoal de startups, que a gente já tem conversado. Já fui presidente do Conselho da Pequena e Média Empresa na Associação Comercial do Rio de Janeiro e tenho contato com vários empresários de startups e realmente está todo mundo muito preocupado com como vai ser o entendimento dos tribunais em relação à LGPD. Não se sabe ao certo. A princípio, pode ser um entendimento mais protetivo, que os tribunais comecem a entender que entender que são princípios absolutos a proteção dos dados, que todos os consumidores podem revogar seus consentimentos, mesmo que esses consentimentos nem tenham sido dados. Eles podem começar a entender que tudo precisa de consentimento. Por exemplo, uma coisa que tem nos espantado, até de certa forma, é alguns posicionamentos de alguns membros do Ministério Público que têm vindo a público comentar a lei. Eles têm dado sinais de que eles vão tratar consentimento para a lei inteira. Ou seja, se você não deu um consentimento, não vai adiantar a base legal para você se resguardar. Isso é completamente contrário ao que a lei prevê, a proteção da livre iniciativa, do desenvolvimento econômico. Claro que tem que ser observado o direito do consumidor, mas não dá para não permitir que as empresas inovem.
Senão, daqui a pouco a gente não tem mais nem mesmo inovação, não tem mais criatividade, não tem mais criação de empresas novas no país por conta de entendimentos que não deveriam ter sido tomados. Eu espero que o Judiciário ele tenha sensibilidade nesse momento, especialmente nesse momento inicial de aplicação da lei, e que a Agência Nacional de Proteção de Dados seja criada o mais rápido possível, para que ela possa fornecer como serão os entendimentos. Ou que o nosso Judiciário busque os entendimentos da União Europeia, que já existe muita coisa na Europa. Desde 2016, eles estão trabalhando nisso. As agências de proteção de dados europeias, a agência do Reino Unido, a agência de Portugal, todos têm muitos instrumentos, muitos guidelines, justamente para permitir que o judiciário brasileiro se baseie nas decisões deles e não entre tanto como uma defesa absoluta, como às vezes a gente tem visto aí muitos anos de advocacia, defendendo empresas de consumo, de varejistas, que a gente via realmente muitas decisões judiciais que, infelizmente, não seguiam nem mesmo com a defesa do consumidor. Era a proteção do consumidor absoluta, sem qualquer critério. Pode ser realmente que isso aconteça na LGPD no momento inicial. Vamos esperar para ver como isso aí vai se encaminhar. Boa noite. Maria Fernanda, tudo bem? Boa noite. Então, tudo bem? Existem vários tipos diferentes na literatura internacional, vários tipos diferentes de expressão de consentimento, né? Que dão maior ou menor nível de acesso aos dados e maior ou menor permissão de utilização desses dados. Você avalia que isso seja uma tendência dentro dessa nova legislação, a construção pelos próprios depositários desses dados, de possibilidade de permissões diferenciadas? Seria uma alternativa viável, uma vez que já é adotada em alguns países da União Europeia e dos Estados Unidos? Sim, seria uma alternativa desde que não haja uma base legal que autorize. Por exemplo, a gente tem aconselhado que primeiro se investigue as bases legais, além do consentimento. Se tiver uma base legal que você possa enquadrar aquele uso do dado, use a outra base legal. Por quê? O consentimento ele pode ser revogado a qualquer momento. Isso a lei é muito clara. Se você puder enquadrar o uso do dado em alguma das outras bases legais, é melhor usar uma das outras bases legais. Por quê? Por quê? Porque é mais difícil a revogação. Isso aí é claro. Por exemplo, você está no... É contratualista, né? Oi? É a teoria contratualista, né? Exatamente. Você tendo o contrato, é muito mais difícil de você revogar aquilo ali. Por quê? Porque vai ter que ser entendido como um acordo entre as partes, mesmo na questão de consumo. Outra questão, por exemplo, é de recursos humanos. O ideal é não fazer um termo aditivo dentro do RH. Você já começar a colocar isso dentro dos seus contratos de trabalho, para não ter depois minha parceira, ela. Alguém que seria um consentimento. Por exemplo, o Ministério Público, só para fazer um fecho, o Ministério Público do Trabalho, se eu não me engano, de Campinas, ele parece que o Santander começou a fazer termos aditivos aos contratos de trabalho. O Ministério Público do Trabalho estava buscando um entendimento junto com o sindicato de que esses termos fossem entendidos como consentimento e não como um termo aditivo, justamente para que ele pudesse vir a ser revogado posteriormente. A gente não sabe também como é que a Justiça iria entender, a princípio, pela letra da lei, se é um aditivo, faz parte do contrato. Mas isso gera uma maior morosidade no processo, né? Que contraria essas teorias de que a gente tem que agilizar
né, e facilitar essas condições, né? Mas entendo perfeitamente. Sim, com certeza. Muito obrigada. Tó, Boa noite. Margarete. Oi. Tem mais alguém fazer pergunta? Sala 50? Quem é a sala 50? Aline. Oi, boa noite. Boa noite, Aline. Pode fazer sua pergunta. Tudo bom? Tudo Então, bom? eu trabalho numa empresa, um exemplo, eu trabalho numa empresa e eu dou meus dados para efetuar uma compra, efetuar um cadastro para fazer uma compra na tal empresa. O que acontece na empresa onde eu trabalho, tá? Essa empresa vai vender o título, o meu boleto que eu deveria pagar para ele, ela fornece os meus dados para o terceiro receber, que é o tal factory. Isso poderia ou essa modalidade não vai poder acontecer? É contra a lei? Como é que funciona nesse caso? A princípio, isso daí me parece ser está dentro da relação contratual da empresa que você trabalha com o titular dos dados. Isso provavelmente está previsto em algum instrumento contratual, tem alguma previsão aí de como esse dado vai ser encaminhado. Isso é algo que também vai ter que mudar nos contratos. Todos os dados vão precisar ser ditos para onde eles vão. Se a empresa, em algum momento, passa essas informações para uma empresa de factoring, isso tem que estar no contrato, tem que dizer qual ou quais são essas empresas para que a pessoa possa exercer os direitos que ela tem em relação também a essa outra empresa. Até se caso haja algum tipo de vazamento, alguma questão em relação aos dados. Mas, a princípio, esse tratamento é legal. Porque já aconteceu lá de a gente comprar de um fornecedor, ele vendeu o título para mais de um factory, às vezes 2, 3, a gente paga para um e o terceiro vai para a gente. A minha dúvida era essa, como ele vendeu o título para mais de uma pessoa, mais de um factory, ele transmitiu nossa informação, nossos dados para mais de uma pessoa e que a gente até, na verdade, desconhecia. Mas ele transmitiu os dados da pessoa jurídica? Sim, foi os dados da nossa empresa, os nossos CNPJ. Entendi. Dados de pessoa jurídica, a princípio, eles não são regulados pela LGPD, são dados de pessoas físicas. Por exemplo, se pegarem os dados de pessoas físicas que tenham esses dados tratados pela sua empresa, aí teríamos a aplicação. Mas o dado CNPJ, dados da pessoa jurídica, nesse caso, a gente não teria essa aplicação. Sim. Então, só mesmo pessoa física, jurídica, não entra nessa situação. Tá ótimo. A jurídica tem a responsabilidade sobre os dados. Tá ótimo, obrigada. Thor, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente estava conversando o ano passado muito sobre esse tema que é o compliance, né? E no estado do Rio de Janeiro a gente tem uma lei específica que todas as empresas elas são obrigadas a ter um programa de compliance, né? Ter um programa dentro da empresa. Com essa lei se torna primordial a aplicação desse programa inserido, seja na empresa pública, seja na empresa privada e principalmente na empresa pública, porque, olha só, a empresa pública ela detém muito mais dados de terceiros, ou seja, do contribuinte, do que a própria empresa privada, né? Porque paga IPVA, paga IPTU, então, assim, é muito maior. Então, como funciona isso nesse processo de compliance? Tanto as empresas públicas quanto as privadas, os órgãos públicos, eles também têm que observar a LGPD. O compliance, o significado mais básico é estar em compliance, ou seja, cumprir as legislações da forma como elas estão previstas. E só com isso já mostra que as empresas precisam adotar as regras da LGPD para estar completamente em compliance.
E no caso específico do Rio de Janeiro, que você está colocando, além da necessidade de cumprimento da legislação por todos os entes públicos e privados, já está em votação na Assembleia Legislativa uma lei específica que obriga todos os fornecedores, todas as empresas que vão fornecer para o Estado do Rio de Janeiro a cumprirem a LGPD. Então, também, da mesma forma que tem a legislação de compliance, também vai ter uma legislação específica de LGPD para poder fornecer para o Estado do Rio de Janeiro. Essa pergunta é importante, assim, até porque quem detém muito dado é uma empresa pública mais do que a empresa privada, né? A empresa pública ela tem uma quantidade absurda de dados que uma empresa privada não tem. Então, assim, é até importante a gente falar sobre isso, porque você logo no começo da palestra, você citou que municípios, né, ou seja, o próprio município, né, ou seja, a prefeitura daquele município, ela está se preparando para a lei, né, dessa maneira. Então, assim, é super viável. E detalhe, lá não deve ter uma lei de compliance como no estado do Rio de Janeiro, que é obrigado as empresas a terem o programa já aplicado. Você pode me dizer uma coisa? Como essa lei de proteção aos dados, ela começou a valer agora a partir de 20 de setembro de 2020, né? Uhum. E ela já foi feita já tem bastante tempo. Acho que foi 2017, sim. 2018, não é isso? 2018. Então, assim, a gente teve um tempo, né, grande para a gente trabalhar essa estrutura de dados, a estrutura das empresas. No seu ponto de vista, assim, como vamos dizer assim, gestor ou como próprio advogado mesmo da empresa, né, o procurador de uma empresa pública, como as pessoas, principalmente a empresa pública, deixa isso para agora? Porque tem gente nem pensando nisso ainda, tem agente público que nem está pensando nisso, está pensando em eleição, né? Não está pensando em cuidar dos dados dos seus munícipes, né? Como você pensa nisso? Assim, se você fosse o procurador daquele determinado município? Tivemos aí um prazo grande, né, para adequação. Infelizmente, alguns lugares não fizeram aí o dever de casa, não começaram a trabalhar com as questões legais, e a gente tem aí um certo lapso de adequação, né? Todo mundo ainda está meio que esperando o que a Agência Nacional vai dizer, vai fazer. Só que, como a gente viu aí na apresentação, tem um monte de questões que podem ser apresentadas judicialmente contra os entes públicos. Nós temos a facilitação do acesso à justiça, que são os juizados especiais da Fazenda Pública. Ou seja, todas essas ações que eu comentei contra empresas privadas podem ser propostas no juizado especial da Fazenda Pública contra qualquer órgão da administração sobre a legislação de dados. E, voltando àquele ponto, né, o principal agente fiscalizador somos todos nós. O que o ente público, o ente privado está fazendo com os nossos dados. Verdade. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Eu tenho. Boa noite. Quem é? Meu nome é Luther. Oi, Luther. Vamos deixar Fala, o professor. Luther. Tudo bem? Meu nome é Luther. Sou Luther, tá picotando, professor Luther. de Sociologia das Organizações. E a propósito dessa sua última fala, Thor, eu queria fazer uma questão. Luther, tá picotando. Tá picotando muito. Picotando? Tá. Isso eu não controlo. Vai fazer. Melhorou? Melhora, fecha a imagem.
ficar só com o Melhorou microfone. o Fecha a som? imagem e fica só com o microfone que a Fernanda falou. Alô, alô. Melhorou o som? A Fernanda falou para você fechar Alô. interromper o vídeo. Melhorou? Vocês estão me ouvindo? Agora está melhor. Tá, então depois eu falo. Tá bom, Luther. Tá picotando mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Boa noite. Boa noite, professor. Jair de Maricá. Tudo bem aí? Saiu. Dalmir, sua internet está ruim, não dá para te escutar, Dalmir. Está picotando muito, não dá para te ouvir. Dalmir, não dá para te ouvir, está picotando muito. Alguém tem outra pergunta para fazer, por favor? Boa noite, professor. Jair de Maricá. Boa noite, Jair. Sobre a segurança cibernética, até que ponto nós estamos seguros ou estamos expostos? Essa é uma excelente pergunta, porque a gente tem diversos casos aí de sequestro de dados, de invasão de equipamentos. Sequestro de dados é aquele caso que alguém invade um computador, criptografa tudo que tem dentro dele e exige uma quantia, geralmente em bitcoins, para liberar a chave para poder a pessoa voltar a ter acesso a esses dados. Eu acho que o principal, acho que todos, a pergunta não é nem mais se vai sofrer um ataque, é quando. Já não existe mais o ser. E o principal é a prevenção. O ideal é ter backup, fazer backup em mídia física, fazer backup em HD externo e arrancar o HD externo do cabo da máquina. Não adianta deixar o HD externo pendurado. Senão, quando criptografar os dados, vai criptografar tudo. Tira, guarda. Faz um outro backup, seja redundante. Faz backup em DVD, em pendrive. Não guardar, por exemplo, está fazendo uma monografia, uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, manda por e-mail, salva no Google Drive, salva no telefone, salva no pendrive, isso todo dia. Assim, preservação do dado de qualquer forma, que você nunca sabe quando ou como isso vai acontecer. É muito provável que aconteça. Utilizar para salvar na nuvem, Dropbox, alguma ferramenta de backup online, enfim, se prevenir, usar antivírus, usar o que for possível para evitar que a sua máquina seja invadida, não colocar pendrives suspeitos na sua máquina, ter cuidado com o laptop, onde deixa, nunca deixar uma mochila sozinha com o laptop, até porque a gente está pensando aí em invasão de dados, mas furto e roubo continuam ocorrendo. Então, de nada adianta ter o antivírus mais potente do mundo e esquecer o laptop em cima da mesa. Ou esquecer o celular com o Dropbox ligado dentro dele. Você vai ter problema com dados. Então, é essencial a prevenção, pensar sempre nas formas do que pode acontecer, do que pode dar errado. Como o pessoal de informática gosta muito de falar, o pessoal de TI, Murphy não tira férias. Então, sempre ficar atento com todas essas questões de dados para ter sempre em mente a prevenção. Eu estou aqui com a pergunta do professor Lúcio. Doutor. Oi.
Professor, posso fazer a pergunta? Professor, Posso fazer a pergunta do Prof. professor? professor Tó. Oi, pode ser. Oi. Maria Fernanda, está na frente? Maria Fernanda, o que você falou, querida? Não, eu trouxe a Maria Eliane, Fernanda. um momento. Hã? Maria Fernanda, sou eu? Eu trouxe a pergunta do professor Luther. Ah, tá. O professor Luther pergunta: em que medida os códigos de éticas empresariais estão se adaptando para essas novas realidades de proteção de dados? O que nós temos visto é que as grandes empresas já estão um pouco mais à frente nessas adaptações, inclusive dentro dos códigos de ética. Agora, a maioria das empresas ainda não começou a ver ou está começando agora a cotar trabalhos de data mapping, trabalhos de adequação à LGPD, mas a maioria ainda não começou a se mexer. Acho que já começaram, já estão se adequando, já tem um código de ética, já colocando essa questão do tratamento de dados, trazendo os princípios da LGPD para dentro do seu código de ética, para nortear o trabalho dos funcionários da empresa, tratem os dados de acordo com os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, justamente para ficar também em compliance com o código de ética da empresa. Posso fazer uma perguntinha? Opa, Glaucio. Glaucio, Opa. Eliane, depois... Mas quem? Vai, Glaucio. Oi, Tó. Boa noite aí, parabéns aí. Eu tô assustado com tanta informação que você passou aí e no mundo que a gente vive. Isso é muito preocupante. Eu navego um pouco na área do marketing e fico preocupado. Um exemplo, Thor, quando você acessa uma one page onde a empresa oferece, normalmente uma pequena empresa ou uma startup, então te oferecendo um e-book de alguma coisa, aí te pede alguns dados básicos, nome e e-mail, para você receber aquele produto e-book. Ok, você está muito interessado, foi persuadido por aquilo e fornece. Ok, recebe no seu e-mail esse e-book e, após isso, você começa a ser bombardeado, tá, com outros produtos oferecidos pelaquela empresa. Tá? Isso cabe sanção? Isso é ilegal? Como é que funciona isso? Ou vai funcionar isso nesse mercado digital que cada vez está mais amplo? Existe um entendimento que, se você condiciona o fornecimento do dado a obter alguma coisa, isso já não seria possível dentro da LGPD. Esse é um entendimento. Existe também o entendimento do legítimo interesse. Você poder fornecer algo a alguém que está te procurando, mediante o dado dessa pessoa, desde que você diga exatamente o que vai acontecer com esse dado. Se estiver lá dizendo que você não vai, se você se compromete a não fornecer esse dado para mais ninguém, se compromete a eliminar o dado caso solicitado, tem uma série de regulamentos que você tem que colocar, são cláusulas um pouco grandes, realmente, a adaptar as páginas que geralmente são um quadradinho para você fazer um e-book, vão ter que ficar bem maiores até para comportar essa informação, mas tem que explicar, tem que dizer o que vai acontecer, qual é a forma que a pessoa pode fazer para exercer os direitos dela para uma eventual eliminação, uma anonimização, o que ela quiser exercer, o e-mail de quem é o encarregado desses dados, e-mail do DPO da empresa, para que ela possa já exercer esse direito diretamente com ele. Aí, nesse caso, eu já entendo que seja possível esse fornecimento desse e-book, desde que tenha toda a informação. Isso é algo que a gente sempre trabalhou, muitos anos. A gente advoga há mais de 20 anos para empresas de consumo, e nós sempre trabalhamos na questão da informação.
Isso é um dos princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor, é a informação. Se você informa para o consumidor, você informa para o teu cliente o que vai acontecer, ele tendo essa informação, para ele reclamar e dizendo que não foi informado é muito difícil. E você pode comprovar isso dentro do aceite, voltando aqui para a LGPD, você pode comprovar isso dentro do aceite, da página que a pessoa aceitou. Tem que ter todo o caminho dos dados. Não adianta só dizer que a pessoa entrou e aceitou. Não, tem que comprovar que ela aceitou. Tem que ter um log, tem que ter alguma coisa que comprove esse aceite, justamente para você poder se defender depois, para não ter nenhum problema, tanto da Agência de Proteção de Dados quanto da Justiça. Você acaba caindo no CRM daquela empresa, né? E isso transforma em e-mail marketing não autorizado, né? Você autorizou Sim. para aquele fim, não para outros fins, né? E queria fazer mais outra perguntinha, eu vou ser breve para dar espaço para os outros colegas. Até em cima da resposta que você deu para o aluno, para o Jair, lá de Maricá. Você falou para a gente se prevenir, backup, principalmente quando estiver fazendo algum projeto, tal, interessante. Eu faço isso direto e aconselho sempre meus alunos que eu estou orientando, tal, para usar Dropbox, Google Drive, qualquer coisa dessa, para se prevenir, para não ficar no seu HD interno, né? Se for violado lá um Drive, um Google, um Dropbox, quem paga essa conta? Meus dados foram de uma dissertação minha, de uma tese de doutorado, foi coletada e foi comprovado, foi coletada dentro de um Drive. O Google paga, no caso do Drive, né? Ou como é que funciona isso? Se você colocou esse dado no Dropbox, o Dropbox Sim. é o responsável. Ele é o controlador do dado. Você que forneceu os dados para o Dropbox. Tanto dados pessoais, quanto a sua tese de mestrado, que aí já seria até uma responsabilidade civil dentro do Código de Defesa do Consumidor. Até porque é uma relação de consumo. A gente cai aí nessa questão. Se você passou essa tese para uma outra empresa e essa empresa colocou no Dropbox, a outra empresa seria considerada a controladora do dado, o Dropbox, o operador. Aí, nesse caso, por exemplo, se você fosse entrar com uma ação, poderia ser contra as duas empresas ou apenas contra o controlador. Na verdade, a responsabilidade aí é solidária, pela própria LGPD também. E o controlador, sabendo que o erro não foi dele, ele tem direito de regresso contra o operador. Entendi. Isso vale também para, por exemplo, startups que guardem seus dados na nuvem e tenham algum problema com o Dropbox. O Dropbox não é perfeito. Se eu não me engano, acho que há 4 anos atrás eles tiveram um problema de vazamento de dados. Eu lembro que eu recebi um e-mail dizendo que talvez, quem sabe, meu dado, minha senha tenha sido vazada, mas que é melhor você trocar. E a gente teve que trocar lá do escritório todas as senhas justamente por conta desse vazamento aí do Dropbox. Obrigado, Thor. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Eliane? Eu. Boa noite, professor. Boa noite, Margarete. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Eu trabalho numa empresa, né, onde eu lido diretamente com dados das pessoas, né? Eu faço contratos. E a minha preocupação aí nessa lei, que vigorou aí a partir de 2018, é que vai mexer aí na questão da preservação dos dados, né? E eu, como sou a iniciante aí do contrato, que lido com os dados das pessoas e passo para a minha empresa, né? Se houver um vazamento, no caso aí, quem seria a responsável por isso? Seria eu ou a empresa? Deixa eu ver se eu entendi, Eliane. Você é funcionária da empresa ou você é terceirizada? Da empresa. Não, eu sou funcionária da empresa. Funcionária da empresa. A responsabilidade pelos dados é da empresa. Se, assim, é meramente hipotético, se a empresa, tendo algum vazamento, alguma questão de vazamento de dados,
ela achar que a responsabilidade foi sua, que houve alguma falha na sua prestação do serviço para com a empresa, aí ela poderia mover alguma ação de regresso para você por conta de uma falha cometida durante a prestação do seu trabalho para aquela empresa. Além de talvez poder dar uma justa causa, eu já teria que analisar melhor isso à luz do direito do trabalho. Mas, a princípio, a responsabilidade inicial é da empresa. A empresa é a controladora, não Sim. você. Sim. E a empresa vai ter que ter também E no caso aí do encarregado. Ela tem que nomear um encarregado. Por exemplo, não é o fato de você de você mexer com o dado que te transforma automaticamente num encarregado. Ela precisa ter um encarregado nomeado, com tudo direitinho em carteira, ou contratar uma empresa ou uma pessoa física que faça esse trabalho. Sim. E no caso, por exemplo, nós lidamos diretamente com a empresa Enel, né, de luz, né? E esses dados, em alguns casos, são encaminhados para a Enel. Nós, de segunda-feira para cá, tivemos algumas mudanças em relação a Enel com dados, certo? Não havia acesso como a gente tinha antes. Nós sentimos que estava havendo alguma mudança, como uma preservação de dados do cliente, certo? Eu acredito que seja por causa dessa lei, né? Já que essa lei está sendo aí mexida aí não só para a parte privada, como para as públicas também, né? E você falou a respeito dos contratos, que vai haver a mudança nas cláusulas em questão de proteção dos dados dos clientes. Como eu lido com os contratos e há essas cláusulas em relação ao meu trabalho, o serviço no caso, eles vão ter que fazer essa mudança no contrato também, entrando essa cláusula aí que você falou a respeito da preservação dos dados? Se vocês lidam com dados pessoais de pessoas físicas, vocês passam essas informações para a Enel, é isso? Para a empresa, e dependendo do tipo de plano, que pode ser feito também pela Enel, a gente passa para a Enel, né? Entendi. Nesse caso, vocês estão pegando as informações de titulares de dados. O contrato de vocês precisa ter essa adaptação. Toda a empresa como um todo vai precisar passar por um processo de adequação à LGPD. Dependendo do tamanho, vai precisar treinar o RH, precisar treinar quem faz os contratos, refazer a política de privacidade, verificar o site, o que precisa mudar, se tem cookies, se tem todos os textos de acesso ao site estão adequados, como é que está se dando essa transferência de dados de vocês para a Enel. E a Enel, ela acabou de revisar toda a parte de dados deles. Eles atualizaram a política de privacidade. Eu olhei semana passada essa questão da Enel. Toda a política deles já foi atualizada, termo de contrato, novas cláusulas, eles já passaram por isso, eles já são aí um exemplo de grande empresa que já correu para se adaptar para a nova legislação. E certamente eles vão exigir que a cadeia de fornecedores deles se adapte. É aquele caso do efeito multiplicador. Eles vão exigir que os fornecedores, que quem trabalha com eles, quem passa dados, todo mundo vai ter que se adaptar também, senão eles vão responder. Entendi. A gente já começou a sentir essa mudança, mas obrigada aí pela informação. Nada. Margarete, posso perguntar agora? Margarete, acho que o seu pode estar desligado. Oi, Dalmir, pode falar, querido. Se estiver cortando, eu falo com você. Naquela hora não foi falando não, tá? Foi outra pessoa qualquer, eu não. Mas eu vou fazer a pergunta agora. Antônio, as empresas de pesquisa de mercado, tá? Também vão ter que se adaptar a essa coisa aí, né?
porque Sim. ela faz pesquisas, né, de mercado, você vai ter que ter acesso a dados de pessoas, talvez, né? No pesquisa de mercado de pessoas. Até de Dalmir, está cortando muito, Dalmir. A conexão está cortando muito as palavras. Dalmir, pelo que eu entendi, a sua pergunta é em relação a empresas de pesquisa de mercado. Essas empresas também vão ter que se adaptar, até porque elas coletam N dados de pessoas, de consumidores, e elas vão ter que justificar, inclusive, para que elas estão coletando esse dado, qual é a empresa para a qual esse dado está sendo coletado. Isso aí é uma questão também que vai bater até no sigilo da pesquisa, porque geralmente as empresas elas preferem manter isso às vezes em sigilo, quem é que está pesquisando, para que fim. Isso aí é uma questão que, a princípio, vai enfrentar algum tipo de problema na LGPD, até por conta da informação. A empresa que faz a pesquisa precisaria informar para onde está indo esse dado, para que ele está sendo coletado, qual é a empresa, quem é o controlador que solicitou esse dado, quem é que vai se tornar controlador. No primeiro momento, o controlador é a empresa de pesquisa que ainda vai fornecer esse dado. Então, com certeza, é um segmento que vai precisar de muita adaptação. E a gente cai aí sempre na questão dos entendimentos, o que vai acontecer, quem vai entender o quê, e vai cair aí no legítimo interesse, aquela zona cinza dentro da LGPD, dentro das várias zonas cinzas da LGPD, que a gente não sabe para que lado vai ser os entendimentos aí da agência, da justiça. Enfim, então teremos muitos desafios, né? Tá ruim a conexão mesmo. Dalmir, a conexão não dá para ouvir mesmo, Dalmir. Thor, você está conseguindo ouvir? Obrigado. Thor? Não, esse final não consegui, não. Só um pouquinho da pergunta mesmo. Valeu, obrigado. Obrigado pelas informações. Deu para entender mais ou menos e ele ficou satisfeito, isso que é bom. Tem alguém tentando... Marcos Vinícius? Eu vou colocar aqui no chat o meu e-mail para quem quiser me mandar perguntas, pode ficar à vontade. Tá? Professor, sou eu de novo, Jair de Maricá. Opa, Jair. A minha empresa, como que a minha empresa informaria os meus usuários em caso de violação? No caso de violação, você tem a obrigação de informar os usuários e também vai ter a obrigação de informar a Agência Nacional de Proteção de Dados e se submeter ao tipo de procedimento que eles vão fazer. De repente, vai ter alguma multa por conta do descumprimento na LGPD, mas é obrigatório a informação de vazamento de dados agora. Qualquer vazamento por qualquer que seja submetido à LGPD. Perdeu uma pasta de um cliente no ônibus, tem que comunicar. E comunicar publicamente, a princípio. Sim, ok. Obrigado. Nada. Alguém tem mais alguma pergunta? Pessoal, professores de direito que estão aqui. Eu tenho uma pergunta, Margarete. Vai, Michele. Boa noite. Thor, eu queria saber se uma vez que nossos dados foram divulgados, né, por exemplo, de uma empresa para outra, se tem como a gente rastrear, saber quem divulgou, para a gente poder processar. Tem algum site, tem alguma forma da gente rastrear, procurar saber? Daria talvez para saber, cruzando informações, vendo quem está disponibilizando os dados, tentar cruzar de alguma forma. E a LGPD, ela coloca muito claramente que você tem direito a perguntar às empresas da onde elas receberam o seu dado e perguntar a outra empresa para quem ela distribuiu o seu dado. Se ela não responder, ou se ela responder de uma forma que não é a verdadeira, não é a verdade,
e você conseguir provar de outra forma, ou até mesmo entrando com uma ação uma ação declaratória, que a gente chama, que é uma ação para dizer se aconteceu ou não tal fato. A empresa, se ficar comprovado que realmente ela passou a informação, for feita uma perícia nos dados da empresa, se comprovar que ela enviou um pacote de dados da base de clientes dela para uma outra empresa sem avisar, ela vai ser provavelmente condenada, tanto pela Agência Nacional de Proteção de Dados, quanto pela Justiça, quanto por eventual outro procedimento. A gente tem aí uma gama de entes que podem entrar com ações, podem processar. Digamos, um grande vazamento de dados está sujeito à punição da Agência Nacional de Proteção de Dados, a agências de proteção de dados locais, a ação civil pública do Ministério Público para que se arbitre uma indenização ao final que para outros consumidores possam se entrar na ação e receber esses valores no final, e além de todos os afetados pelo vazamento poderem entrar com as suas ações individuais. Porque, assim, a minha dúvida maior, assim, não entendi o que você falou, mas a minha dúvida maior no sentido, assim, se, por exemplo, já aconteceu de uma empresa me ligar, tem atualizado, uma empresa me ligar falando que uma outra deu os meus dados para ela, mas ela não disse quem. Aí, por exemplo, ou se a empresa tiver agindo de má fé, de repente ela não vai querer dizer quem foi que passou os dados para ela. Aí eu fico imaginando qual o caminho para eu, uma vez que ela não quer dizer quem foi, se existe algum caminho para eu poder rastrear, entendeu? Saber como que eu passei, como que meus dados chegaram até ela. A princípio seria um caminho judicial, uma notificação primeiro, e até pelo correio mesmo, com a R, para que ela informe esses dados. Depois, uma ação talvez até de juizado, para que ela seja obrigada a dizer da onde veio o dado que ela disse ter de você. E ela vai ser obrigada a informar em juízo da onde veio esse dado. A partir daí, nascem as possibilidades outras de ações, de ressarcimento de danos morais, o que mais tiver. Além de uma reclamação na Agência Nacional de Proteção de Dados. Entendi. Muito obrigada. Nada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Na minha dúvida, seriam duas perguntas. Na minha dúvida, em relação aos dados falsos, as tais fake news, em relação aos nossos próprios dados, como acho que o primeiro participante ele perguntou em relação a informações básicas, seriam assim como se fosse no Facebook, como seria no Instagram, quando se fazem contas falsas em relação a nossas, e aí pegam informações e colocam, se fazem essas informações, como se seria uma defesa em relação a isso? O que ocorre através dessa defesa? O que acontece com o malfeitor em relação ao ato desse? E a minha segunda pergunta é: quando nós fazemos uma prova, que hoje em dia nós se fazem muitas provas online para poder passar, principalmente assim de emprego, de estágio, hoje em dia se está fazendo muitas das provas. Pouquíssimas estão passando o resultado das provas e mandando para você o resultado da sua prova direta. Sua prova direta toda pronta, com a correção. Divulgam para você sua prova. Quando eles não fazem isso, a sua prova é um dado pessoal. Na minha opinião, é um dado pessoal. Você botou todas as informações, todos os requisitos, tudo. Então, é um dado pessoal seu. Aí, de onde você fez a prova, eles deveriam passar esse dado pessoal para você. Como eles não passaram, você tem como pedir, por lei, a prova, porque é um dado pessoal. Não teria?
Vamos para a primeira parte da primeira pergunta, é a questão de uso de contas falsas, né, com dados dados verdadeiros, mas uma conta que não é sua, né? A princípio, a rede social ela tem que te dar essas informações, até porque, em tese, é você que está ali, então você quer justamente pedir essas informações para comprovar que não é você, para corrigir esses dados. Isso é um direito seu dentro da LGPD, ele tem que ser observado. E você também vai ter direito a, comprovando que aquelas informações não são suas, que aquela conta não é sua, não foi você que abriu, você tem direito a pedir para que ela seja excluída, para que esses dados sejam eliminados. Tem direito, claro, a uma indenização, entrar com uma ação judicial, e tem aí um crime, talvez de falsidade ideológica, e seria mais para os criminalistas responderem, mas tem aí um aspecto criminal envolvido que precisaria ser investigado para saber quem é que está usando, até porque normalmente o que a gente tem visto aí no judiciário é que nunca é uma conta só. Geralmente são milhares de contas abertas, usando ferramentas de multiplicação de contas, aquele monte de celulares todos ligados, aquelas estruturas montadas para propagação de notícias falsas, de manipulação de informações, que a gente tem visto por aí. Existe um crime que até está tem várias investigações aí no judiciário. E a segunda pergunta, a questão da prova, a princípio, os seus dados pessoais, por exemplo, a nota vinculada a você seria um dado pessoal. A empresa tem que te dar essa informação. A prova talvez pode ser entendida como um dado pessoal. Eu, a princípio, nem entenderia como um dado pessoal. Mas você tem direito àquele resultado, tem direito à informação. Eu acho que daria até para enquadrar no direito à informação do próprio Código de Defesa do Consumidor. Ou na questão de emprego, na questão do Código Civil, alguma questão assim. Mas eu acho que teria direito à informação. E não acho que nem seja uma questão da prova, nem seja tanto da LGPD, a não ser que seja questão da nota. A nota realmente já seria um dado pessoal seu. Tanto é que não se pode divulgar notas abertamente. Isso também é uma outra questão que vai ser enfrentada até por órgãos públicos que divulgam resultados de concurso. Às vezes você joga o nome de alguém no Google e vem resultados de concurso até com a nota da pessoa. Isso aí é algo também que a LGPD vai tratar disso. Porque também existem os fatos que, assim, termina a prova, aí dizem que você tirou uma nota, vamos citar esse exemplo, tirei 100. Aí tem uma divulgação assim de vários inscritos, de várias pessoas que fizeram a prova e dizem que você tirou 50, mas se no término, naquela primeira hora, quando eu terminei a prova, disse que eu tirei 100, como que ali está dizendo que eu tirei 50? Aí já é uma questão mesmo em relação à empresa que está aplicando a prova. Está mais vinculado a uma questão de defesa do consumidor, talvez, do que propriamente para a LGPD. Thor. Oi, Margarete. Muito obrigado. Eu queria muito te agradecer, né? Já vi que o pessoal já fizeram as perguntas. Queria muito te agradecer por sua disponibilidade. Hoje nós estivemos com mais de quase 300 pessoas na sala, chegamos a 293 pessoas na sala, né, dos nossos alunos e convidados. Queria agradecer muito também as perguntas. O Thor colocou no chat lá o contato dele para que vocês possam até mandar, pedir informação para ele, né? Ele se colocou à disposição, né, Thor? Isso. Vou até colocar de novo, porque como teve as pessoas estão colocando a lista de presença, então, às vezes, se perde. Eu estou colocando aqui o meu e-mail novamente. E eu queria muito te agradecer, tá? Muito, muito.
foi excelente. Acho que todo mundo ficou meio assustado, né? A gente já conhecia, sabia da lei, mas a aplicabilidade dela e até a dimensão dela, tanto na empresa pública quanto na privada, e principalmente para a gente, que é pessoa física, né? Eu já vi que vai ter um monte de gente aí procurando ganhar dinheiro em cima disso. Se a gente abrir os nossos e-mails, de todos os e-mails que a gente tem, a gente ainda vai ganhar muito dinheiro ainda, né, de abrir processos nas pequenas causas, principalmente, né? Então, assim, eu queria muito te agradecer. Foi, assim, uma explanação muito técnica, eu achei, e prática também, né? Porque vocês estão vivenciando isso, principalmente os advogados que militam nessa área também. E acho que foi excelente para todos nós. Acho que é nesse momento que a gente tem que conhecer a aplicabilidade das leis. Então, eu queria muito te agradecer a disponibilidade, a atenção que você teve com a Universidade de Vassouras, com o curso de administração, principalmente comigo. A gente manteve a nossa conexão esse tempo todo, né? A gente tem sua tia em comum, uma parceira minha, que é a Dulciângela, né? Que tem um carinho muito grande por ela, que foi subsecretária. Que nos apresentou naquela rodada de negócios. Foi naquela rodada de negócios, e eu pretendo fazer uma rodada de negócios assim que a gente sair dessa loucura, fazer uma rodada de negócios em Vassouras e Maricá com o nosso curso, né? E é isso. Eu te agradeço imensamente. Tive um prazer de te receber tanto fisicamente em Vassouras, como vou ter prazer de te receber em Maricá em breve. A gente está com um campus novo lá, um curso bombando. Vou ter muito prazer em conhecer. Eu que agradeço a oportunidade de comentar sobre esse assunto tão ainda novo, mas já tem N coisas, tem muita coisa até que não foi colocada e teremos ainda muitas novidades acompanhando aí os tribunais, acompanhando toda essa aplicação da LGPD. Eu que fico muito agradecido à Universidade de Vassouras, a você, Margarete. Vitor, por favor, todos os nossos agradecimentos. Eu deixo aqui aberta a nossa instituição para você, sempre que você precisar da gente para alguma coisa, estamos abertos para vocês sempre. Eu queria que vocês, os nossos alunos, a gente tem o hábito de, quando terminar a palestra, primeiro eu queria agradecer, já agradecer você, mas agradecer a minha equipe de docentes que estão aqui, agradecer os convidados, nossos alunos de Administração Vassouras, Administração Maricá, Gestão Pública Maricá, Ciências Contábeis estão aqui, Engenharia de Software também, deixa eu ver mais quem, Engenharia de Software, Ciências Contábeis e os nossos convidados. Então, assim, eu queria agradecer muito a todos. Foram 4 dias de muito aprendizado, né? O Thor fechando com chave de ouro, com um assunto aqui em alta, que vai pegar todo mundo de surpresa, agora não vai mais, né? Para todos que estamos aqui. E queria agradecer a todos por essa semana imensa de aprendizados, conhecimento, e foi muito bom. Bom te ter aqui, Thor, de novo. E eu queria que os nossos participantes abrissem seus microfones para a gente bater palma, porque a gente tem esse hábito de bater palma, mesmo que seja virtual. Bater palma para você. E te agradecer imensamente. Show de bola, show de bola. Mais uma reunião maravilhosa. Muito bom, Muito bom. Show. Queria muito te agradecer. E em breve eu vou te mandar também digitalizada a certificação, como a maioria das pessoas que fizeram inscrição também vão receber. Meus amigos, meus alunos, meus professores, nossos convidados, boa noite a todos. Daqui a pouco esse vídeo vai estar no Instagram e a gente ainda está ao vivo no Facebook, tá bom? Não esqueça de colocar presença, nome. Beijo da semana intensa, cansativa. Boa noite a todos. Lindalva, minha querida. Bom ter você de volta. Boa noite. Boa noite a todos. Beijo para todo mundo. Beijo. Boa noite a todos. Saudade. Gente, muita saudade de ver o rostinho de vocês. Meus queridos alunos maravilhosos. Histórias tão lindas. Estou morrendo de saudade deles. Do Manova, mais velho. Boa noite, Thor. Que é o mais novinho. Beijo, gente.
Fiquem com Deus. Lembre-se, a objetividade é que move o mundo. E o carinho também. Bye, bye. É isso aí, Margarete. Vamos ser sempre assertivos e objetivos. Beijo, boa semana. Amanhã tem aula, hein, gente? Amanhã não sextou, não. Amanhã tem aula. Beijo, Tom. Beijo para sua tia que eu Beijo, mandei. Margarete. Tá bom? Tchau. Beijo, tchau, gente. Tchau. Abraço do Capude. Pode deixar. Vou dar pro meu chefinho lindo. Um abraço, tchau. Tchau.